muito boa tarde, família, Ateliê TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. É com muita alegria que começa mais um programa do nosso especial Inverno 2016, diretamente do ateliê da Patrícia Washington. Cumprimentar ela que sempre nos recebe de braços abertos, sempre participa dos nossos festivais e abriu esse espaço aqui para receber vocês, meninas, para fazerem cursos e para inspiração dela. Ela estava me contando aqui nos bastidores que é aqui que ela se inspira para fazer peças maravilhosas como essa que é a aula de hoje, né, Patrícia? Essa é uma peça adotando o nosso curso básico das nossas aulas anteriores. É o Estrela da Amizade, simples. Só que eu agreguei no canto um quadrado composto por dois grandes triângulos. O que isso quer dizer? No bloco em si, nada. Na junção, além de eu ter diamantes, eu tenho linhas, como se fossem fitas entrelaçadas dentro do bloco, que vocês podem observar que é todo o espaço que está em bege. E os nossos diamantes é um fundo bege com um floralzinho, um arabesco vermelho amarronzado. A escolha dos tecidos sempre é muito importante por conta do contraste. Eu tenho as estrelas em vermelho e tenho o meu fundo bem claro para valorizar bastante meu diamante, que ele já é mais ameno, ok? Essa será a nossa aula de hoje, a primeira aula do nosso especial Inverno 2016. Teremos muitos professores, muito patchwork, muito tricô, crochê, um pouco de cada técnica aí para você que ama o artesanato. Prometo que daqui a pouco a gente vai mostrar mais imagens do ateliê da Patrícia Washington. E se tiver um coelhinho, um gatinho passando por aqui, são os amiguinhos da Patrícia, um dos amiguinhos que ela sempre recebe aqui no ateliê. Mas vamos para nossa aula aqui, já vai ligando para todo mundo e avisando, claro, que a Patrícia Washington está na Ateliê na TV para trazer para vocês mais uma técnica exclusiva e linda para o nosso programa. Doutor, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, quando eu faço a simulação de vários blocos, o que eu obtenho são desenhos diferentes. Eu parti de um bloco muito simples, que é o Estrela da Amizade, com um tamanho do qual para mim é bom. Eu fiz para vocês, para dar aula para vocês, eu faço com 10 centímetros. E olha aqui, ó, eu colori. Se eu colorir esta parte aqui, ó, com 4 cores diferentes, eu vou ter um diamante composto por 4 triângulos de cores diferentes e vai dar um outro visual, que não esse que é todo verdinho só, no caso aqui do meu desenho. Tá bem? Então reproduzam o bloco várias vezes ou a quantidade de vezes necessária para que vocês possam enxergar o desenho de vocês. Aqui nós já temos o nosso desenho, nosso projeto pintado. O pintar faz com que eu crie cores no meu projeto, ok? A partir disso, eu vou para o meu bloco propriamente dito, que é o meu bloco simples. Que lembra que sempre eu faço um quadrado dividido por 3 retângulos, o quadrado dividido por 9 quadradinhos. A partir disso, eu venho. Um quadrado é composto por 2 grandes triângulos. E eu saí subdividindo aqui, ó, que eu já desenhei, mas se vocês observarem aqui, eu tenho a Estrela da Amizade. O que eu fiz? Já aumentando o grau de dificuldade das meninas, eu colori este canto do bloco, que é onde nós criamos os diamantes. E aqui eu fico com tecido de fundo, tecido de fundo, tecido de fundo, 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 fundo e fundo. Que daqui, observem aqui atrás da gente, formam as nossas fitas. É como se elas estivessem entrelaçadas. E aqui o nosso diamante. A partir disso, determinar a medida, nós já aprendemos a calcular já no curso básico, e eu vou fazer essa medida aqui com um bloco de 30. Então, vamos partir do seguinte, se o bloco mede 30, cada quadrado, então, mede 10, a margem de costura é igual a 1,5, nós sabemos o quê? Que a nossa regra, um quadrado composto por 2 grandes triângulos, eu acrescento 1 centímetro ao cálculo. A partir dessa legenda, eu vou para o meu tecido de fundo, que é onde eu tenho maior quantidade de quadrados. Quantos quadrados eu necessito para fazer o bloco? Um quadrado é composto por 2 grandes triângulos. Eu necessito de 1, 2, 3 e 4. 4 quadrados. De quantos centímetros? De 10, mais a margem de costura, mais a regra. 12,5.
E de tecido dos cantinhos, do nosso floralzinho, do diamante. 1 e 2. 2 quadrados de 10, mais a margem de costura, mais a regra. 12,5. E de tecido da estrela? 1, 2. 2 quadrados de 10, mais a margem de costura, mais a regra. Sendo que o miolo aqui, o que eu tenho? Um único quadrado e eu não tenho nenhum trabalho dentro dele. Então, eu preciso de um quadrado de 10 mais a margem de costura. Correto? 11,5. Para isso, para um bloco, quantos blocos eu desejo, quantos blocos eu multiplico. Sempre eu parto de 1. Eu faço um rascunho, exatamente isso que eu fiz aqui. Viro a página do meu caderno, a partir disto, quantos eu vou fazer, ok? Aqui nesse caso, você fez 3, 6, 9, 12. 12. Multipliquei todos eles por 12 e a partir daí busquei quantidade de tecido, vezes 12, tudo. Mas eu parto deste princípio. A minha sugestão do dia para vocês é uma manta inverno, uma manta de sofá gostosa. Ok? Para acompanhar essa manta, o que nós fizemos? Uma estrela da amizade pequenininha. Por que isso, doutor? Porque eu usei um tecido listrado na borda. O tecido listrado, se eu coloco ele reto, ou eu faço uma mitra, que ele fica bonito, ou eu coloco um bloco ou um tecido diferente, para que eu não ocorra aquela junção listra em pé, listra deitada. A mim não me incomoda, mas como nós temos que agregar cada aula que a gente vem, trazer uma coisa diferente, uma coisa a mais, um conhecimento a mais, não façam essa, coloca um bloquinho. Diminua o tamanho, neste caso aqui o nosso bloco mede 15 centímetros. Consequentemente, eu fiz uma borda de 15. Ok? Ótimo. Para quem não conseguiu anotar todas as medidas, depois nós deixaremos aqui esse gráfico, né, que a Patrícia Washington fez lá no nosso site, no Ateliê na TV, se você não conseguiu anotar tudo que ela passou. Mas vamos para a parte prática, que ela já tem tudo costuradinho. E prometo que depois eu vou mostrar mais belíssimas peças aqui no ateliê da Patrícia Washington, que abriu para receber o Ateliê na TV. Com muito prazer. Então, o nosso corte, ele é bem simples. Um quadrado de 11,5 de tecido da estrela, 2 quadrados de 12,5 de tecido da estrela, 2 quadrados de 12,5 de tecido do diamante, 4 quadrados de tecido de fundo de 12,5. Preparações que nós temos que fazer. Um quadrado é composto por 2 grandes triângulos, eu traço a diagonal de um vértice ao outro e preparo meio centímetro de cada lado com lápis ou com canetinha que apaga. Hoje nós temos no mercado essas famosas canetinhas que apagam. No meu tecido de fundo, eu não traço, eu somente traço nos meus tecidos coloridos. Traço, sobreponho, só depois que eu tracei que eu sobreponho aqui, ó. E alfineto. Quando eu vou alfinetar e preparar esses meus quadrados, eu tomo sempre o cuidado e a atenção, eu sempre faço paralelos para que eu possa costurar. Então, eu já tenho eles preparadinhos aqui, ó, de como eu vou costurar. Costuro estes e este. Retiro o alfinete depois da minha costura feita. E nesta hora, doutor, eu tanto posso estar usando o cortador, como eu posso estar usando a tesoura. É aí o que a gente tem mais prática, tá bem? E para cortar, corta no vértice. A professora tá com o dedo aqui meio avariado. E agora eu passo, deitando esta costura para que lado? Sempre para o meu lado mais escuro. Eu venho com o ferro de ladinho e passo ele deitando a costura para o meu tecidinho mais escuro, ok? Eu já tenho aqui um passo adiantado, com todos eles deitadinhos para cá. Quando nós fazemos esse passo, o que acontece? Me sobra essa orelhinha. Depois que eu passei, eu venho com a tesoura e corto. Costura em cadeia, vamos relembrar essa etapa? É uma etapa bastante importante. Então, aqui o que eu tenho? 1A, 2A e 3A. Montem, menina, o bloco sobre a mesa, olhando para vocês, bem de frente, ó. E agora sim eu vou explicar para vocês.
E agora nós vamos colocar etiquetas sobre cada, vou chamar de quadrado, cada quadrado. Uma fita crepe, não de boa qualidade, para que a aderência dela não seja muito grande. Em ordem numérica, da direita para a esquerda, em ordem alfabética de cima para baixo. Então, aqui eu tenho 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 10A, 20A. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 20C. E assim sucessivamente. Ele pode vir do A até o W. Para nós não é questão. Agora, eu vou empilhar 1 sobre 1 sobre 1. 2 sobre o 2 sobre o 2. 3 sobre o 3 sobre o 3. E agora sim eu costuro. Como eu costuro? O 2 sobre o 1 e costuro à direita. Sem cortar as linhas. Continuamente. O que eu vou obter? Eu vou obter este resultado aqui. As minhas fileiras. Ó. Sem cortar as linhas. Todos eles estão emendadinhos aqui. Dá pra ver aqui, Vini? Emendei tudo e agora sim eu vou passar a ferro. Eu passo invertendo as costuras. Então, eu passo daqui para cá, eu deito todas as minhas costuras. Pulo a próxima fileira, passo daqui para cá, pulo a próxima fileira e assim sucessivamente. Ponho o bloco de ponta cabeça e passo da direita para a esquerda todas as fileiras que não foram passadas. Feito isso, nós deitamos e vamos alfinetar. Essas passadas servem para quê, Dotan? Para que eu inverta a costura e eu não tenha acúmulo de costura. O desencontro, né, das duas aqui. Exatamente. E eu alfineto onde? Na costura. Bem certinho aqui. Tomando atenção que na estrela da amizade aqui nós não temos essa junção. Ó. E neste caso aqui nós temos. Então, o alfinete, ele fica exatamente na linha de costura. Como se fosse uma continuação. Patrícia Washington, relembrando aí, trazendo para vocês uma belíssima peça, né, Patrícia? Para o inverno também, né? Ela é para o inverno, é uma peça bastante quentinha. Eu a vejo, eu olho, eu falo assim, nossa, ela é quente. Nós aqui, Dotan, temos o privilégio de estar trabalhando com os tecidos da Cris Maser. Ele é um tecido com uma textura diferenciada, tem uma estampa com um tom bem abaixo, que faz a questão do inverno. Nossa, eu, por exemplo, eu gosto muito de cores muito vibrantes e acabo usando esses tecidos e acaba me adequando bastante à estação. Tá? Esse tecido, ele é um tecido neutro, ele faz uma diferença bastante grande no nosso trabalho, porque ele não só entra em várias ocasiões, como ele compõe isso de uma maneira bacana, valorizando, enaltecendo os tecidos principais, né? Então vale bastante a pena. Observe aqui assim, ó, que eu coloquei o mesmo tecido de fundo, eu coloquei na primeira borda. A moldura que ela some, ela desaparece e o que aparece na sequência é a nossa listra. De pouquinho em pouquinho nós vamos agregando e as meninas vão entendendo esses pequenos detalhes de coloração, ok? Então eu alfinetei todo o meu bloco, todos eles na costura. Eu costuro sobre os alfinetes, eu não tenho uma questão de retirá-los. Verifico o meu ponto da máquina, não posso estar costurando essas peças com pontos muito pequenininhos. A agulha é um acessório muito importante. Nós devemos sempre verificar se ela não está raspando, se ela não está... como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Ela tem umas ranhuras na agulha, ela machuca muito o tecido. Se nós estamos usando um tecido que não tem muita goma, ele desfia o tecido. Não consegui me lembrar ainda da palavra, mas eu já me lembro. Depois disso, eu venho e costuro, Dotan. Aqui. Costurei um lado, costurei do outro lado. Para onde eu passo essas costuras? Eu sempre seguro. Eu sou destra, vocês que estão me vendo. Eu seguro o ferro com a mão direita e eu derrubo a costura. O que significa isso? Que eu venho empurrando esta costura para que ela fique de um lado só. Antes de derrubar a costura, amoleça sempre a costura com o ferro. Quando nós passamos, somente passamos, não tem nada de especial.
eu passo a ferro e eu venho com ela do outro lado, a costura deita, ela tem uma melhor caída. Feito isso, começa a nossa sequência de montagem. A sequência de montagem é sugestão para vocês, elas podem ser inúmeras e variadas, não é? Tomar atenção sempre, quando for montar, de observar o quê? Essas costuras pelo avesso estão para que lado? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui, pegar mais um bloco que eu tenho pronto, que ele já está passado. Se eu tenho as costuras abertas aqui, como será a minha sequência de costuras aqui? Invertidas, não é? Então, eu deveria estar com as minhas 2 costuras aqui. Por isso, eu não gosto de costuras abertas centrais. Então, eu jogo todas para um mesmo lado, porque a partir do momento em que estão todas para cá, se eu inverter o meu bloco, eu vou ter elas todas invertidas. Observem que aqui por detrás, vocês já começam a ver o meu desenho, que são as minhas fitas, que elas começam a aparecer aqui, ó. Essas formas, Dotan, que são os nossos graus de dificuldades que gradativamente a gente vem colocando no programa, é que vai fazendo a diferença. Eu posso dizer que quando eu chego em Campos do Jordão, em que elas me dizem, olá, professora, você é minha professora, e eu fico olhando assim, né, assim, eu já fiz todas as suas aulas, eu acompanho, elas têm esse tipo de conhecimento. Então, me dá muito prazer, por isso que eu agradeço tanto a oportunidade, não só de estar aqui no programa, como de estar dentro do evento e de poder compartilhar o meu conhecimento, pouco, mas que eu trato ele com muito carinho, eu sou muito agradecida por poder compartilhar realmente isso e saber que isso é retorno pra gente. Quem agradece são elas que participam das nossas viagens e que participam das nossas aulas, podem aprender em qualquer parte do Brasil com uma grande profissional como a Patrícia. Patrícia, nós temos aqui a peça pronta e acho que é um pouco mais fácil de você explicar, talvez em cima dela, né? A composição das cores e, né, e como com 12... Eu posso me levantar? Posso me levantar? Então aqui, olha, meninas, não só eu tenho a peça toda montada, nós fizemos uma montagem de 3x4, como a forma de quiltar, por isso eu gostaria de me levantar. Todos os blocos estão unidos nessa sequência, costura para cima, costura para cima, costura para baixo, costura para baixo. Não sei se vocês conseguem ver aquilo que eu acabei de dizer. Eu quiltei todos os quadrados, eu não quiltei as fitas, mas todos os quadrados estão quiltados. Aqui eu expandi o meu tecido de fundo para que valorizasse todo o meu miolo. E na sequência aqui, eu fiz para vocês o bloquinho de 15 por 15, utilizando o meu tecido de listras. Coloquei um tecido madeira, vamos aquecer esse ambiente, e forrei com madeira. E acabei ele com madeira. Por trás, se vocês observarem, eu tenho todo um quadriculado. O acabamento que nós utilizamos, acabamento de 5,5, formato padrão de colcha, que nós já utilizamos e já ensinamos no nosso curso básico. É um trabalho muito gostoso, muito diferente. Nós nunca apresentamos nada, não me lembro de ter visto nada parecido com isso, com uma técnica muito simples, que é a técnica que está dentro do nosso curso básico. Um quadrado composto por 2 grandes triângulos. Me diz uma coisa, Patrícia, a gente está vendo essa linda, uma colcha, né, que é a sugestão sua, poderíamos fazer o quê? Um jogo americano, caminho de mesa, a partir dessa técnica, o que você sugere? A partir desta técnica, eu posso fazer qualquer coisa que eu desejar. Uma colcha de casal, uma colcha de solteiro, uma colcha de berço. É só nós diminuirmos o tamanho. Mudarmos as cores. Vamos fazer um berço de menina? Vamos colocar rosa, verde e lilás. Lilás aqui no medalhão, rosa e verde. Pronto. Criei um berço maravilhoso, delicado, atual, com uma cor nova, com um bloco clássico. Né? Como diz a Cibele para você, a mamãe ela é muito tradicional, ela é muito tradicional, mas eu consigo colorir isso e te ensinar a ver isso com outros olhos. Verde com rosa, lilás, é uma coisa muito atual, muito bacana. E até uma almofada, né? Se for uma solta assim, podia ser uma almofada também. Tá pronta.
prontinha. Colocamos borda, uma almofada mede 45 por 45, o nosso bloco mede 30. Colocamos a primeira borda de 5, a segunda borda de 5, já temos a nossa almofada. Olha aí a Patrícia Washington trazendo dessa técnica várias sugestões de peças, né? Eu não posso esquecer, antes da gente mostrar mais imagens desse espaço lindo aqui da Patrícia Washington. Patrícia, agora me fala desse espaço aqui, que é onde você se inspira, onde você recebe as suas amigas. Tem algumas colegas aqui, já a gente vai mostrar elas, onde você dá a sua aula, onde você troca conhecimentos e experiência com as meninas. Isso. É um espaço calmo, tranquilo. Tem os nossos bichos, que o gato, temos coelho, temos muitas pessoas onde interagimos muito. Eu tenho muito prazer em receber. Na verdade, é bicho, é natureza, é alegria. Tem uma aura aqui muito boa, tem um clima muito agradável que acho que é inspirador para vocês, meninas, costurarem e relaxarem a mente, o que é mais importante. Ó, o telefone para informações, se ainda tem vaga para vocês poderem curtir um dia com a Patrícia e com as outras meninas que fazem parte aí desse espaço, né? É o 0 operadora 11 3564 2978. 0 operadora 11 3564 2978 ou informações também no facebook.com/. Patrícia Washington, que está aqui com esse lindo espaço, merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. A gente vai ficar com mais imagens do espaço aqui. Que pena que o programa acabou, né, Patrícia? Muito obrigada, Dotan, obrigada, Ateliê, obrigada a vocês todos que curtem a página, que me estimulam a cada dia. Eu faço isso com muito carinho, é o meu trabalho, mas é a minha vida. Obrigada, Dotan, obrigada a todos, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo e agora ao meu ateliê novo. Fotos de bastidores e tudo que rolou aqui no ateliê da Patrícia Washington, sempre no nosso site, atelieNaTV.com.br. Obrigado a todos vocês sempre pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Manda beijo, Patrícia. Tchau, pessoal. Valeu, até o próximo programa.